Bom, galera, estamos aqui no canal Botafogo Glorioso, para o nosso vídeo diário, falando sobre as últimas do Botafogo. Primeiro, vou comentar com vocês sobre o gramado. Bom, tanto o Castro quanto o Texto deram aval para o gramado sintético. Já falei sobre isso com vocês. Acredito que vai ser o sintético. Só estamos esperando o Botafogo se pronunciar na decisão final. Vários fatores fazem com que o gramado sintético seja melhor. Por vários motivos. A bola rola mais, melhor conservação. O Botafogo é um time treinado para toques rápidos e com velocidade. E isso facilita muito. Além dos adversários, se ainda não estarem tão adaptados, também sentirem como o Botafogo sentiu quando jogou no campo do Palmeiras e no campo do Atlético Paranaense, que foi aquela vergonha contra o Atlético Paranaense no último jogo. Todo time jogou mal. Então, é um motivo para que o nosso campo seja o sintético. E a quantidade de shows, né, que o Botafogo vai fazer, já tem marcado para o próximo ano. 5 já está certo, né, e que danifica muito o gramado. Então, vai poder aumentar o efetivo de shows e com isso não danificar. E a quantidade de jogos também, né? São 3 competições que nós vamos ter o ano que vem ali e castiga muito o gramado. Acho que a decisão foi sábia em fazer esse tipo de obra. E outras melhorias que vão fazer no estádio. Não esquecendo que o nosso complexo de treinamento também vai ter que ter um gramado, né? Sintético como um gramado comum. Por quê? Porque quando formos jogar num gramado sintético, vamos treinar num gramado sintético. Quando formos jogar uma partida fora no gramado comum, ou seja, no gramado natural, tem que se treinar no campo também para não se fazer feio, não se perder, né, o costume de jogar. Então lá no Lanier deve haver esse tipo de obra também. Acreditamos que deve ficar pronto entre 1 mês e meio, 2 meses, se assim for homologado. Então o Botafogo, início mesmo do Carioca, sabe que fora do nosso estádio deve fechar com a Portuguesa da Ilha do Governador de mandar alguns jogos lá. Perfeito? Bom, outra coisa que eu vou comentar com vocês, que está se falando muito, é o tal fluxo de caixa. O que acontece? O Botafogo atrasou algumas contas salariais de jogadores e algumas premiações. Isso está um bafafá. A imprensa marrom, a imprensa paulista, a imprensa anti-botafoguense está se pegando em cima disso e acabou contaminando um pouco o seu torcedor. Gente, fluxo de caixa numa empresa grande acontece demais. Então eu estou vendo cada barra. Só quem foi empresário, quem é empresário, quem foi bancário, eu, por exemplo, trabalhei em banco durante muito tempo. Só quem foi, ou quem conhece esse lado de economia, ou teve ou tem uma empresa desse porte, é que vai entender realmente isso. Os jornalistas aí conhecem isso. Estão se aproveitando para dar uma ferradinha prejudicada no Botafogo. Isso acontece. Os jogadores estão tranquilos. O Marçal deu uma entrevista muito simples sobre isso. Agora, claro, se tem algum jogador aí furou, que tem algum jogador insatisfeito, é aquele que não joga. É aquele que sabe que está fora.
E ainda tem o detalhe do empresário que quer receber o dele, né? E fica lá pressionando. Vai ser quitado. O Tesla já botou o dinheiro, só tem as tramitações de um país para o outro. Eu escutei alguns cérebros botafoguenses falando, então isso não pode acontecer mais, já conhece a legislação. Isso acontece e vai sempre acontecer numa grande empresa que depende de transferência de dinheiro alto de um país para o outro. Porque às vezes o dinheiro não está disponível na hora que ele quer. É próximo da data, em cima da data. E os trâmites é esse. As leis são essas. Bom, então nada demais. E isso prejudicou um pouco também as contratações. Por quê? Como estou falando, não vai se contratar um jogador por X devendo X. Tem que se pagar primeiro as contas. E é o que vai acontecer. O Botafogo está botando em dia. Nunca aconteceu na história do Botafogo uma coisa tão sublime como está acontecendo agora. Nem nos velhos tempos. As regras eram outras, evolutivamente. Bom, isso tem que esquecer. Esse negócio de fluxo de caixa, esquecer. Contratações, gente. O Botafogo está sendo cauteloso e tem que ser. Por quê? Orçamento, ainda não estamos com ele. Claro que o texto já botou um dinheiro lá. Estamos esperando terminar o ano para sair os pronunciamentos. Os cálculos do Botafogo já tem tudo mapeado, só está dependendo disso. Vamos ter surpresa? Vamos ter surpresa. Tem que ter calma. Não vou furar fonte, não vou falar nada sobre A, B ou C. Também que os jogadores, como estão aí comentando, que pode ser, pode não ser, nada disso. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o Botafogo está trabalhando, vai trazer pelo menos mais 4 reforços, pelo menos, pontuais. O famoso camisa 10. Gente, isso está me deixando maluco. Por quê? Porque eu não participo de live de ninguém. E quando a gente escreve, nem sempre se lê ou se agrada para ser comentado. Camisa 10 mudou. Talvez esse camisa 10 o pessoal está confundindo com a palavra medalhão, que se usa muito hoje. Aquele cara de expressão internacional. Nós precisamos de um camisa 10 craque que seja funcional. Só isso. Agora, se ele tem grande nome ou não tem grande nome, é outros 500. Para jogar ali, precisamos. Não, outros comentários aí que eu estou vendo é sobre jogadores no Brasil. Tem que buscar lá fora. Gente, nós temos milhões de times no Brasil. Não é porque um jogador X jogou uma segunda divisão que ele não seja a altura da primeira divisão. Antigamente, o futebol ele fornecia craques através desses times menores. É só observar o jogador. Já que o campinho de futebol de barro não existe mais, está tudo nessas escolinhas, né? Destruíram isso na nossa cultura. Temos que ter olheiro nesses times pequenos. Time de segunda, terceira divisão, campeonatos estaduais, tem essa garotada lá jogando. É só ter o faro, como tinha antigamente, para pegar um garoto e botar no time. Como aconteceu aí com o Jefinho. E Nordeste, Centro-Oeste, Sul, nós temos jogadores de qualidade, sim. Não precisamos ficar trazendo só estrangeiro. Mas vem novidade aí. Vem e a base que nós temos, pelo que estão contratando aí os times, todos estão se reforçando, mas a base que nós temos, boa, os jogadores que não renderam, que nós estamos esperando render e vai render, que agora vai ter uma pré-temporada, vai ter treinamento, e jogadores como o Patrick de Paula, que está treinando a par, já está magrinho,
você vê os vídeos dele, já perdeu bastante peso, vão render muito mais. Então a gente tem reforço dentro da própria casa, já contratado. Temos que ter paciência para isso. Então esse todo do Botafogo está voltado para esse feito. E por último, falar sobre o nosso Sub-23, né? Que é o time que vai jogar o Carioca. Esse time, gente, é um time que comprou a briga contra a federação para jogar e é um time de revelação. Ou seja, não é um time para ganhar campeonato. O Carioca é laboratório. Nós vamos fazer a pré-temporada. Eles vão dar o tapa-cara. Claro que não estão à altura dos outros times ainda. Que não tivemos muita chance de ver o trabalho do Lúcio Flávio nesse pessoal aí, nesse quantitativo. Mas tem jogadores pontuais ali que vão passar para o primeiro. Outros que desceram para jogar, para render, podem ser emprestados ou podem voltar. Nós precisamos de elenco para jogar os 3 torneios, os 3 campeonatos. E esses meninos vão municiar também o time de cima. Por último, vou falar sobre as intenções sobre o Jefinho, né? Claro que internacionalmente ele está na vitrine, mas o Botafogo não vai se desfazer dele, porque ele, além de ser a joia rara do Botafogo, ele é um jogador que vai dar muito lucro. Estou vendendo ele agora até por um bom preço, não vale a pena, porque ele vai render muito mais. Tem que se manter a trancos e barrancos ele esse ano todo, para que 24 se faça um bom dinheiro com ele. Agora, temos que voltar à cultura de fazer jogador. Craque se faz em casa. O Botafogo fez muito craque em casa. Tenho visto alguns comentários de algumas pessoas, porque isso nasceu na década de 70, não viu a década de 70, a década de 60. Porque o Botafogo eu não vejo desde que nasci, eu não vi alguns companheiros falar isso, o Botafogo prender jogador, prendia sim. Quem começou com esse movimento foi o Francisco Horta, no Fluminense, fazendo o famoso troca-troca, para municiar. Isso fez com que o Vasco e o Fluminense fizessem grandes times e entre eles. Um ajudando o outro em posições que estavam carentes. Mas a década de 60 e de 70, o Botafogo segurou sim até parte da década de 80. O Botafogo segurou sim muitos jogadores. Mas depois não. Mesmo na época do Charles Golé, que destruiu com a história do Botafogo, vendendo o estádio e a nossa sede, nós conseguimos segurar. Daí o Mendonça, né? o Carbônio, o Ferretti, e eu vou falar milhões, e o próprio Jairzinho, né? Foi até 74 a Copa ainda, não o Botafogo, e outros, e outros, e outros. Agora, assim como o Jefinho não vai ser seguro, muitos outros também não foram, né? Isso aconteceu com o Geraldo, né? Foi um grande ponta-direita. E outros, e outros, e outros. Bom, gente, o importante disso tudo é saber que nós vamos nos transformar num grande clube de novo, não um grande time. O grande time se desfaz, no outro ano fica só com pereba. Grande clube, estrutura para termos sempre grandes times. E o nosso querido dono acabou de comprar mais um grande clube, o Lyon. Esse intercâmbio que nós vamos ter internacional, esses irmãos que nós estamos tendo, vai nos municiar muito, como também vamos municiar muito eles. Jogadores que podem ser recuperados lá, né? Caso do Matheus Nascimento, que eu acho que é o que vai acontecer com ele, não vai jogar a Copinha, não vai jogar o Carioca, porque o Castro quis ficar com ele.
porque viu que dá para moldar esse jogador que tem um potencial muito grande, que é uma das joias também que o Botafogo tem. E outros demais que estão se fabricando aí. Perfeito? Bom, gente, esse é o resumo até o nosso dia 24, nossa véspera de Natal, posso dizer Natal, né? E quero desejar a todos um Feliz Natal, que tenhamos esperança no nosso dono, no nosso clube, que pare com essas tititi, mimimi, aqueles que estão contra porque não são botafoguenses mesmo. E vamos aguardar, porque só dia 9 todo mundo vai estar de volta. Então, Feliz Natal a todos, Feliz Natal ao clube, aos jogadores, ao nosso torcedor, aos nossos dirigentes. Que Papai do Céu, nesse dia maravilhoso, proteja todos vocês e que o verdadeiro sentido do Natal esteja presente em cada um de vocês. Saudações botafoguenses.